Aleluia, glória a Jesus, bendito seja o nome do nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Que alegria mais uma vez estarmos juntos. Hoje estamos transmitindo esse encontro, nesse dia tão especial, nesse domingo, onde em toda parte celebramos a Páscoa, essa data tão preciosa, tão significativa para todos nós. E minha oração é que nesse dia Deus fale profundamente com você, revelando aquele que nos substituiu naquela cruz, tornando hoje possível que a presença do Pai esteja de forma plena em nossas mentes e corações. Mas é preciso fazer um histórico sobre quando e por que esse dia da Páscoa foi estabelecido. O local é o Egito antigo, muito antigo, da época de Moisés. O povo de Israel estava escravizado já havia 400 anos. E Deus, ouvindo o seu clamor, levanta o seu servo Moisés para libertar o seu povo. E para mostrar àquele povo, tanto o seu povo quanto os egípcios, o seu poder, Deus envia 9 pragas que assombraram os egípcios. Mas a 10ª praga deixou o faraó e todo o Egito de joelhos. Aleluia. E tiveram que reconhecer a poderosa mão do Deus de Israel. E a partir daquela praga permitiram que todo o povo de Israel fosse liberto. Esta 10ª praga foi conhecida e é conhecida, chamada como a praga dos primogênitos. No livro de Êxodo, capítulo 12, Deus dá instruções claras sobre a 10ª praga, 10ª e última praga. Por volta da meia-noite, o próprio Deus atravessaria o Egito exercendo juízo, e todos os primogênitos de todas as classes sociais morreriam, através do anjo que o Senhor iria enviar. Os israelitas, porém, seriam poupados, mas para isso cada família deveria sacrificar um cordeiro de 1 ano, cordeiro sem defeito. Eles deveriam comer aquela carne do cordeiro assada, nada poderia ficar para o outro dia, mas o sangue daquele cordeiro sem defeito deveria ser passado na viga superior e nas laterais das portas de suas casas, e ninguém poderia sair até o amanhecer. Naquela noite o anjo do Senhor passaria pelo Egito, mas ao vir o sangue, ele passaria por cima, essa é a expressão Páscoa, ele passaria por cima daquela casa, protegendo-a. Assim, a festa da Páscoa marcaria o começo de uma vida liberta da escravidão, da servidão, e o início de uma nova história entre Deus e o seu povo. Que coisa preciosa! Por que celebramos a Páscoa hoje? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi imolado, que foi sacrificado e que tira o pecado do mundo. Acerca do qual o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, de 7 a 8, fala que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aleluia, bendito o seu nome. Por isso, celebramos a Páscoa. Jesus, o Cordeiro Imaculado, perfeito, foi aquela cruz em nosso lugar, nos substituiu, nos redimiu. O escritor de Hebreus, capítulo 10, versículo 14, ele diz que Jesus, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo aperfeiçoados. Mas assim como aqueles israelitas e todos aqueles que creram naquela palavra de Moisés, precisaram se apropriar daquele cordeiro, comendo-o, todos aquela casa, nós precisamos hoje nos apropriar destas verdades.
Seu sangue nos garante acesso ao Pai. Seu sangue, o sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, nos purifica de todo pecado. E quando o nosso acusador vem sobre nós, aleluia, o sangue de Cristo se coloca entre nós e Ele, entre nós e suas acusações, e assim somos guardados pelo sangue de Cristo. Pois como diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia. Mas preste atenção, diferente e muito superior àquele cordeiro que em cada casa foi sacrificado no Egito, Jesus não ficou morto, Ele ressuscitou, aleluia. Sua vida, seu sacrifício em nosso lugar e sua ressurreição marcam para nós o início, para todos aqueles que se apropriam dessas verdades, o início de uma vida livre do poder do pecado. E um novo começo de uma vida ressurreta em Cristo Jesus, aceita pelo Deus e Pai. Por isso o próprio escritor de Hebreus diz: podemos entrar confiadamente através do sangue de Cristo na sala onde está o nosso Deus e Pai, sem mais nenhum peso de acusação, porque o seu sangue nos redimiu, fomos justificados naquela cruz, Ele nos substituiu. Porque celebramos a Páscoa, celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Então eu te convido hoje, a você junto com a tua família, como foi naquele dia, junto com aqueles que estão com você, a celebrarmos este dia como o dia da vitória do Cordeiro de Deus. O dia que lembramos que todos os dias, a partir do momento em que nos apropriamos das verdades da cruz, da mensagem da cruz, onde Jesus em nosso lugar nos substituiu e nos deu a sua vida em troca dos nossos pecados naquela cruz. Sim, nesse dia podemos nos lembrar que fomos libertos do poder do pecado e fomos redimidos naquela cruz. Por isso eu te convido, junto com quem está com você, a celebrarmos esse dia, o dia da vitória do Cordeiro, o dia onde todos os dias, a partir do momento em que nos apropriamos dessa verdade, do momento onde que Ele vem ser o governante de nossas vidas, onde nós damos o governo ao Cordeiro de Deus, dizemos a Ele: toma conta, Senhor, tudo é teu, aleluia. Nós podemos celebrar uma nova vida, uma novidade de vida em Cristo Jesus. Por isso eu te convido a convidar quem está contigo, na tua família, na tua casa, a celebrarmos nesse dia a vitória do Cordeiro e o início para nós de uma nova história. Bendito seja o teu nome, Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós nos apropriamos dessa verdade e celebramos a tua morte e ressurreição, aleluia, e declaramos ainda nesse dia, em memória de ti, Senhor, que tu voltarás, e nós desejamos esse dia, Cristo Jesus, o Senhor, aleluia, glória seja dada a ti, bendito seja o nome. Vamos celebrar juntos. Quero te convidar a adorarmos juntos esse nome precioso que está acima de todo nome, o nome de Cristo Jesus, aleluia. Aleluia. Adoremos ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos libertou. Hoje somos livres porque temos o sangue do Senhor sobre a nossa vida. Amém.
dia de angústia, de luta e de decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição. Ontem sua carne e seu sangue foram ofertados a Deus por mim e por ti, mas hoje celebramos juntos sua vida aqui. Ontem foi sexta-feira, dia de angústia, de luta e de decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição. Ontem sua carne e seu sangue foram ofertados a Deus por mim e por ti, mas hoje celebramos juntos sua vida aqui. Jesus, o Cordeiro de Deus, se ofereceu em sacrifício na cruz. Ele nos substituiu, Ele nos redimiu das trevas para a luz. Ninguém tirou sua vida, como dono da vida Ele a ofertou. A morte não pôde deter o autor da vida, Ele ressuscitou. Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Com a alegria do início ontem foi sexta-feira, dia de angústia, de luta e de decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição. Ontem sua carne e seu sangue foram ofertados a Deus por mim e por ti, mas hoje celebramos juntos sua vida aqui. Jesus, o Cordeiro de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus, se ofereceu em sacrifício na cruz. Ele nos substituiu, Ele nos redimiu das trevas para a luz. Ninguém tirou sua vida, como dono da vida Ele a ofertou. A morte não pôde deter o autor da vida, Ele ressuscitou. Aleluia! Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Uma última vez, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Aleluia, Cristo vive para sempre. Aleluia, glória a Jesus. Por que celebramos esse dia? Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por que celebramos esse dia? Porque aquele que morreu naquela cruz, ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai. Aleluia! Por isso podemos celebrar a vida de Cristo ressurreta em nossas vidas. Aleluia! Bendito seja Cristo Jesus e Deus e Pai que deu o seu Filho por todos nós. Aleluia! Podemos agora orar juntos, porque eu creio que Deus tem muito mais a nos falar também nesse dia, através do gotejar da sua preciosa palavra. Pai Santo, nós nos apresentamos a Ti nesse momento, Senhor, para juntos recebermos da Tua doce, preciosa palavra. Fala conosco, Senhor. Nós abrimos e apresentamos os nossos corações a Ti. Abençoamos também o Iveson, que será usado pelo Teu Espírito Santo para falar conosco. Tua graça abundante sobre ele e sobre nós, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. É um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus com os meus irmãos.
né, agradecer ao Senhor essa oportunidade, agradecer também ao presbitério, né, por mais uma vez me dar essa oportunidade de compartilhar com vocês da palavra do Senhor. Nesse dia tão importante para nós, né, que somos discípulos de Jesus, que podemos celebrar, né, que a morte não foi capaz de deter o nosso Salvador. Glória a Deus por isso. Né? Tempos, dias tão difíceis que temos vivido. E o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje começou a partir da leitura desse versículo, que eu já gostaria de começar compartilhando, de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. É um texto muito forte, que nos traz uma certa preocupação e cuidado, né? E certamente nós temos vivido esses últimos dias, né? E a palavra aqui é bem enfática, que o Espírito Santo afirma expressamente que nesse tempo que temos vivido, né, alguns se desviarão da fé. Então vamos ler, né, o texto principal da meditação desse dia. Está lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 9, nós vamos ler do versículo 57 até o versículo 62. Você pode acompanhar a leitura aí comigo. Diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queria que você repetisse aí para você mesmo esse último versículo. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se de repente você não está sozinho nesse momento, você está assistindo com mais alguém, mais algum irmão, você pode olhar para ele e falar assim: ó, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos agora analisar cada versículo desse trecho que acabamos de ler, né? Então, voltando lá para o início do texto, o versículo 57, que foi o primeiro versículo que lemos, que fala que aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Né? Essa é a primeira pessoa que aparece nessa história e esse encontro com Jesus, né? E por essas palavras é possível notar que essa era uma pessoa decidida a seguir Jesus. Você percebe que não houve de Jesus nenhum convite, né? Jesus não o chamou, não o convidou, mas ele voluntariamente chegou até Jesus e fala: Senhor, eu quero te seguir, né? E ele fala: para onde quer que fores. Ou seja, ele estava bem decidido, né? Em outras palavras, é como ele dissesse: não importa para onde o Senhor for, eu vou com o Senhor, né? Eu estou contigo nessa, né? E é interessante a gente notar que quando nós estamos decididos a fazer algo, a probabilidade de dar certo, da gente não desistir no meio do caminho é muito grande, né? Isso acontece na nossa vida, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem ali um propósito e a gente quer muito algo, muito dificilmente a gente vai desistir no meio do caminho, né? Porque quando a gente chega a essa decisão, quando a gente toma essa decisão e já está bem ali, bem decidido, provavelmente a gente passou um tempo pensando e analisando e calculando, não foi uma decisão aleatória, né? Mas aquela velha história, quando a gente não quer, qualquer desculpa serve, né? Quando a gente não está muito certo, a gente não tem convicção daquela decisão, muito provavelmente no primeiro empecilho, no primeiro obstáculo, a gente vai desistir. Que não parece ser o caso dessa pessoa. Ele estava bem decidido. Mas aí a resposta de Jesus para ele parece ser um pouco surpreendente. Versículo 58. Jesus fala: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas eu, né, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. Né? Nesse versículo é como se Jesus estivesse retornando para ele com a seguinte pergunta: você tem certeza do que você está falando? Você tem convicção que você quer me seguir para onde quer que eu vá? Né? E Jesus começa a falar dele mesmo e da situação que ele vivia.
Em outras palavras, eu não tenho uma boa situação aqui na Terra, então se você quiser me seguir, provavelmente você vai embarcar nessa mesma situação. É isso que você quer? Você tem certeza? E hoje é a pergunta de Jesus para mim e para você. Você tem certeza que você quer seguir a Jesus? Você está convicto nessa decisão que você tomou em algum momento da sua vida? Você está certo? Jesus, que é o Filho do Homem, fala que não tem onde reclinar a cabeça. E ele compara até as aves. Olha, as aves do céu, elas têm ninho, as raposas têm seus covis, mas Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza que você quer segui-lo? Essa é a pergunta de Jesus para mim e para você. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: você não tem o que ganhar nessa vida terrena. E nesse mesmo capítulo, no capítulo 9 de Lucas, um pouco antes, né, Jesus já havia falado sobre essa visão do que ganhar e do que perder no reino de Deus. Vamos voltar um pouquinho no versículo 24 desse mesmo capítulo de Lucas, Lucas 9, 24, e Jesus já havia dito: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Ou seja, antes do encontro com essa pessoa, Jesus já havia falado: vocês não têm nada para ganhar aqui. Na verdade, se vocês quiserem me seguir, vocês vão perder a vida de vocês nesta terra. Mas, se vocês tomarem essa decisão por minha causa, vocês encontrarão salvação. Vamos para o versículo 59. Uma postura bem diferente dessa primeira pessoa que aborda Jesus e que ele se oferece, né, a seguir Jesus, ele decide seguir Jesus. Aqui é um convite de Jesus. No versículo 59 diz assim: e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Versículo 60. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar, os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Talvez no primeiro momento que você leia esse texto, e talvez ele seja apenas um versículo fora do contexto, você acha até a postura de Jesus de extrema insensibilidade, né? Parece, muitas vezes, a cena que a gente imagina é que a pessoa acabou de perder seu pai, ele sai do sepultamento do pai, que ainda está acontecendo. Ele vai até Jesus e ele fala: Jesus, espera aí um pouquinho, espera só um pouquinho que eu quero te seguir, mas eu vou só terminar aqui de sepultar meu pai e já vou. E Jesus parece ser insensível nesse momento e falar assim: se você quer enterrar seu pai, então fica, eu estou indo embora. E na verdade não é esse contexto, não é isso que estava acontecendo aqui. Muito provavelmente o pai dessa pessoa ainda estava vivo. Ele não havia morrido, não era o exato momento da sua morte. Mas o contexto aqui é que ele gostaria de retornar para casa, esperar que o seu pai morresse, sepultaria o seu pai, e daí então ele voltaria e seguiria Jesus. Então é pouco provável que o pai dessa pessoa, quem estava falando com Jesus, tivesse morrido e que ele estivesse ali esperando uma espécie de autorização para ir ao sepultamento do pai. Muito provavelmente ele queria uma autorização de Jesus para voltar para sua casa e cuidar do seu pai até que ele morresse. Era muito comum na cultura judaica que as pessoas cuidassem dos mais velhos, principalmente que o filho mais velho só saísse de casa após o sepultamento do pai. Então a postura desse homem aqui é como nós, eu e você, muitas vezes agimos. Nós temos um chamado de Jesus que nós não queremos responder de imediato e nós falamos: peraí, eu tenho só isso aqui do trabalho para concluir. Eu vou poder buscar mais o Senhor e me dedicar mais ao Senhor depois que eu estiver estabilizado no trabalho, depois que eu passar no concurso público, depois que eu conseguir ser aprovado naquilo que eu gostaria. De repente você pode pensar que você vai buscar mais a Jesus depois que você casar, porque você é solteiro e você tem muitas demandas. Então, na verdade, o que esse homem estava fazendo aqui era deixando muito claro que naquele momento Jesus não era a sua prioridade. Ou seja, ele tinha coisas mais importantes que ele estava preocupado em realizar, em fazer, e só após a conclusão dessas coisas ele voltaria e seguiria Jesus. Vamos seguir para o versículo 61. É a terceira pessoa, o terceiro personagem que aparece nessa história. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro de que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. De maneira muito semelhante ao primeiro que falou: eu te seguirei, né? E diferente do segundo que foi convidado por Jesus e queria esperar para sepultar os seus pais, esse daqui tinha uma situação mais simples.
Ele queria seguir Jesus, mas ele falou assim, ó, só um pouquinho de tempo, eu vou ali só me despedir dos meus amigos, dos meus familiares, eu só vou dar um tchau, né? E depois eu volto e eu te sigo. E a resposta de Jesus é muito dura, aparentemente, e ele fala, ó, absolutamente ninguém que tendo colocado a mão no arado e olha para trás, essa pessoa é apta para o reino de Deus. E a minha pergunta para mim mesmo e para você é, somos aptos ao reino de Deus? Será que nós temos colocado a mão no arado e temos seguido em frente rumo ao alvo? Ou será que eu e você nós temos dado, nem que seja uma olhadinha para trás? Então, eu gostaria de refletir com você sobre essa intenção do nosso coração em olhar para trás. Aqui, na verdade, o que Jesus está falando é quando nós nos envolvemos com Ele, quando nós temos um compromisso com Ele, Ele precisa ser nossa prioridade, Ele precisa ser o nosso maior amor, a ponto de não ter nada, absolutamente nada, que nós deixamos para trás, que seja capaz de roubar o nosso coração e a nossa atenção e tentar, de uma certa forma, nos fazer olhar para trás. Aqui Jesus está falando de um compromisso que nós devemos ter com Ele, a ponto de não mais olharmos para trás e nem sequer termos saudades desse tempo passado. Aqui Jesus está falando que quando nós o conhecemos, nós temos que amá-lo a ponto de deixarmos tudo para trás. Tem que haver em nós essa disposição de deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Esse entendimento de deixarmos tudo para trás tem que ser adquirido na porta de entrada do reino de Deus. Muitas vezes a semente que tem sido lançada não tem sido a semente correta, que é a semente do arrependimento. Nós precisamos entender que a vida com Cristo é uma vida feita com renúncia. Por isso que Jesus fala para o primeiro, pensa bem se é isso que você quer, se verdadeiramente é me seguir que você quer. É importante notar, né, nos três contextos, na primeira, na segunda e nessa terceira pessoa, que Jesus não está impedindo ninguém de segui-lo. Em momento algum ele falou que não era para segui-lo, mas Jesus reforça que as pessoas que o sigam façam isso de maneira correta, com a motivação correta, com a convicção correta. E por quê? A resposta ele já dá no versículo 62. Porque ninguém que tendo colocado a mão no arado e que olha para trás, ele é apto para o reino de Deus. Então, quando Jesus fala em não mais olhar para trás, ele não está falando de eventualidades. Ele não está falando que você não vai poder sepultar seu pai, que em algum momento você não vai poder fazer uma viagem para se despedir dos seus amigos. Não é isso que Jesus está falando. Quando ele fala de não olhar para trás, ele está falando de um rompimento definitivo que nós precisamos ter ao segui-lo em relação a muitas coisas. E nós vamos resumir aqui essas muitas coisas em dois contextos, em dois pontos. Então vamos resumir a conversão e a santificação, tá? Então a conversão ela é algo pontual, né? Há uma frase do John Wesley que resume bem essa diferença entre conversão e santificação. Ele diz que a conversão é tirar o cristão do mundo e a santificação é tirar o mundo do cristão, tá? Então, a gente pode exemplificar aqui, né, com o povo de Israel. Então a gente pode dizer que quando o povo sai do Egito, isso representa uma conversão, tá? Aquela ruptura ali pontual. Mas conforme o povo vai vivendo, né, e vai se percebendo, quando nós lemos a história, que o Egito não saiu de dentro do povo, isso revela a necessidade de santificação. Então vamos caminhar um pouco mais dentro desses dois contextos de conversão e santificação. Então na conversão, todos nós, né, em diferentes proporções, temos dificuldade em abrir mão de alguma coisa. Não é que nós não abrimos. Eu não estou falando aqui que você pode se converter sem abrir mão de algumas coisas, não. Estou falando para você que você precisa abrir mão durante a conversão. Só que isso traz impactos maiores e impactos menores na vida de cada um, dependendo do contexto que você vivia. E Jesus nunca quis que alguém o seguisse sem entender exatamente isso, né? Essa questão da renúncia, do abrir mão, né? Sem entender exatamente o que estava fazendo e o nível de compromisso que ele estava assumindo com essa decisão. Então, se nós fizermos uma análise dos evangelhos, a gente percebe que todas as vezes que Jesus ele é seguido por uma multidão, ele vem com uma palavra dura em seguida, né? Se você fizer essa análise cuidadosa dos evangelhos, você vai ver que sempre que a palavra relata que Jesus estava sendo seguido por uma multidão, logo em seguida vem uma palavra que parece ser dura de Jesus. É como se Jesus falasse, ó, tem essa multidão toda me seguindo,
eu acho que eles não estão entendendo realmente quem eu sou e qual o impacto na vida deles para me seguir. Então eu preciso realmente mostrar para eles o que era o evangelho do reino. Vamos ler o que está em Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 25 ao 33. Você pode acompanhar a leitura. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse texto que acabamos de ler é muito claro. Qualquer pessoa que quer seguir a Jesus precisa começar essa caminhada com renúncia e com cálculo. Tem que sentar, tem que calcular, tem que ver se de fato você vai dar conta de ser um discípulo de Jesus. E por que era preciso fazer esse cálculo prévio? A resposta está no versículo 62 de Lucas 9 que nós lemos. Não podemos olhar para trás. Tem muita gente que começa com a motivação errada e quando a coisa aperta, a pessoa se vê incapaz de segui-lo e olha para trás. Vamos ver um outro exemplo do que a Bíblia chama de jovem rico. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 17 ao 22. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É interessante notarmos que essa pessoa que aborda Jesus, ele conhecia os mandamentos. Inclusive o próprio Jesus fala: Tu sabes os mandamentos. E Jesus começa a falar para ele: que mandamentos são esses? E Jesus vai falando: não adultera, honra teu pai e tua mãe, não matas, não furta, não dê falso testemunho. E ele de pronto já responde: mas isso aí eu faço desde a minha mocidade. Jesus fala: então falta apenas uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, volta com a tua cruz e segue-me. É interessante notar que nos 10 mandamentos que a gente encontra lá no livro de Êxodos, Jesus aqui ele fala dos mandamentos que poderíamos dizer assim relacionados às leis morais. Então, inicialmente ali os 3 primeiros mandamentos estão diretamente relacionados a Deus, de ter Deus como único Deus e não fazer uma outra imagem diante de ti, de guardar um dia santo, de não tomar o nome de Deus em vão. Depois a gente pode dizer que existem os mandamentos que são mais relacionados à lei moral, de não matar, de não furtar, não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo, as coisas do próximo. Que essas coisas naturalmente para se fazer, embora sejam difíceis, você não necessariamente precisa ser um discípulo de Jesus. Talvez assim como eu, você conheça alguém, que não conhece Jesus, que não é um discípulo de Jesus, e que essa pessoa não mata, essa pessoa não rouba, essa pessoa não adultera, não dá um falso testemunho. Embora seja difícil, porque essas coisas nós precisamos do Espírito Santo, habitando em nós,
para não fazermos, mas é possível, não estou falando que é fácil, mas é possível que você faça sem a ajuda do Senhor. Agora, é impossível sem o Senhor, sem o Espírito Santo de Deus, você amar a Deus sobre todas as coisas. Então veja que Jesus ele faz uma espécie de um teste com esse jovem. Então ele fala, moralmente você foi aprovado. Você não mata, você não rouba, você honra seu pai e sua mãe, você dá um bom testemunho. Então, isso aí tudo bem. Em outras palavras, você não faz mais que a sua obrigação. Não tem aquela coisa, né, quando nós somos pequenos, chega em casa todo feliz, mãe, tirei 10, aí ouve, né, da manhã, você não fez mais que a sua obrigação, você só estuda, não é isso? Então, Jesus falou isso para o jovem ali, parabéns, você não fez mais que a sua obrigação, né? Para ter uma conduta moral exemplar, tá perfeito. Agora faz o seguinte, eu quero que você cumpra o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, tá? E amar a Deus sobre todas as coisas se reflete na obediência. Então aqui não importa que era o dinheiro, poderia ser qualquer outra coisa. Jesus não está fazendo nenhuma apologia à pobreza, né? Eu quero que você venda tudo que você tem e fique pobre. Não é isso. Mas Jesus queria ver se ele o amaria a ponto de obedecê-lo, independente de qual era a ordem, né? E aí Jesus ordena, vai lá, vende tudo e volta para me seguir. Não era simplesmente vender, né? E Jesus deixa claro, toma a tua cruz e vem me seguir. Eu acho muito boa essa versão de Marcos, que não está presente nos outros evangelhos, quando Jesus fala assim, olha para ele, né, e fala, Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Queridos, é importante notarmos que essa vida de renúncia não é algo pesado para nós, mas é algo que reflete o amor do Pai por nós. Quando Jesus dá essa ordem para ele, fala que Jesus, olhando para ele, o amou. Então essa ordem que Jesus deu para ele de o amar sobre todas as coisas, de renunciar a essas riquezas, aquilo que o prendia, na verdade, era por amor. Então quando Jesus fala para mim e para você, para abrirmos mão de alguma coisa, para renunciarmos a alguma coisa, na verdade, isso é por amor. Então é importante notarmos que o que importa para Jesus é que nós possamos obedecê-lo em tudo aquilo que ele ordena, não simplesmente ter uma vida exemplar, moral, porque esse jovem aqui que nós acabamos de ler, ele tinha uma vida moralmente exemplar. Ele fala que ele cumpria todos aqueles mandamentos desde a sua mocidade, mas não importa o quão moralmente e ético nós somos corretos. O que importa é se nós estamos obedecendo a Deus, a Jesus, em todas as coisas, né? Faltou uma coisa esse jovem, praticar a renúncia, né? Isso foi algo que Pedro entendeu. Se nós continuarmos a leitura desse capítulo, né, de Marcos 10, ao chegarmos no versículo 28 desse capítulo 10 de Marcos, né, fala assim, Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro entendeu isso. Depois de ver aquela palavra que aparentemente era dura por parte de Jesus, ele falou, mas realmente nós deixamos tudo e te seguimos. Nós vemos lá o chamado de Pedro, quando Pedro e André estão lá pescando, Jesus chama e eles deixam absolutamente tudo, deixam o barco lá para trás, deixam as redes para trás e seguem a Jesus. Se nós continuarmos ainda no capítulo 10, no versículo 29 e 30, vem uma recompensa para todos aqueles que deixam tudo para trás para seguir a Jesus. E fala assim, Jesus respondendo disse, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. A gente sempre ouve nesse texto de maneira muito isolada, você pode deixar tudo por Jesus, Jesus vai te dar 100 vezes mais. Mas eu queria perceber, com bastante atenção a palavra, que nessa recompensa fala, e com perseguições. Então Jesus promete que ele vai te recompensar por tudo que você deixou, mas que essa recompensa, atribuída a essa recompensa, vem as perseguições. Então, mais uma vez reforçando, por isso que nós não podemos olhar para trás, porque nós não seremos pegos de surpresa. Eu olhei para trás, eu desisti, porque havia muita perseguição, porque era um caminho muito estreito, muito difícil, muito pesado. Mas Jesus já fala, mesmo antes de você conhecer esse caminho, que para tudo que você deixar para trás, você será recompensado, mas que essa recompensa, ela vem com perseguições.
né? Então a vida com Cristo, ela exige renúncia e perseguição. Vamos ver o que diz Paulo lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, os versículos 7 e 8. Paulo é alguém que considerou tudo que ele tinha nada para seguir Jesus. Fala assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo foi alguém que considerou tudo que ele tinha nada, fala que ele considerou tudo que ele tinha como escória, por amor a Cristo. E muita gente que se converte, na verdade não quer renunciar, não quer praticar a renúncia. Percebam na própria palavra de Deus que muita gente ia até Jesus por conta dos milagres. E os milagres de Jesus eram uma bênção, era a forma de Deus, do próprio Jesus, demonstrar o amor deles pela humanidade. Mas na verdade Jesus usava esses milagres e queria atraí-los para falar toda a verdade do Evangelho do Reino. Em João 6, no capítulo 6 do Evangelho de João, o povo queria fazer de Jesus um rei, né, após a multiplicação ali dos pães. Então todo mundo queria um rei desse, que fosse capaz de fazer milagres. Então Jesus, a partir daí, começa então a ensinar verdades que para muitos discípulos soou como verdades duras, né, era um discurso duro. E Jesus chega e fala: quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, essa pessoa não tem parte comigo. Né? E ali não era nenhum ritual de canibalismo, nada disso, mas isso era uma figura de aliança. Se você não está comigo aqui para comer da minha carne e do meu sangue, né, você realmente não tem parte comigo. Né? Numa linguagem muito mais nordestina, a gente fala: se a pessoa não está contigo para comer 1 quilo de sal, não serve, né, para ser amigo, para caminhar contigo. Era exatamente isso aqui que Jesus estava falando. Né? Então, depois desse discurso de Jesus, muitos discípulos, no próprio capítulo 6 de João, eles não andavam mais com Jesus. Né? Vamos ler o versículo 60 desse capítulo 6, tá? E também os versículos 66 e 67. Tá? Então, o versículo 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E vamos ler os versículos 66 ao 68 agora. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, mais uma vez, Pedro entende aqui. Ele fala: tá duro, tá difícil, mas para onde mais iremos? Ele entendeu porque deveria seguir Jesus. Falou: mesmo que o teu caminho, Jesus, te seguir seja duro, seja difícil, mas eu sei que só tu tens as palavras de vida eterna. Que bênção nessa revelação de Pedro. Então, o reino de Deus tem uma porta de acesso, e essa porta ela é estreita, e são poucos os que entram por ela. Nós temos aprendido sobre a porta do reino. Então vamos ver Mateus capítulo 7, versículo 14, e fala assim: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então nós temos aprendido, né, sobre isso, que o Evangelho do Reino poderia resumir aqui em 3 palavras: em porta, caminho e alvo. Então a porta, né, que exige essa renúncia, a entrada para esse reino, o alvo, né, que é ser semelhante a Jesus em todas as coisas, e a gente pode dizer que a vida do cristão pode se resumir ao caminho, né, tudo isso que está entre a porta e o alvo, né, que é o objetivo final, ali é o caminho. E aqui é interessante que nesse texto, no original aqui, no capítulo 7, versículo 14 de Mateus, fala que essa porta é estreita e esse caminho é apertado. A palavra no original, né, para falar de apertado, não é a palavra comumente que era interpretada, que era traduzida como apertado. Então a palavra apertado no grego quer dizer esteno, né, essa é uma palavra usada, né, a gente trouxe para a língua portuguesa. Então, por exemplo, existe um exemplo, estenocardia, né, dentro da medicina, quando uma artéria do coração ela tem um fluxo de sangue ali diminuído, que é uma doença chamada angina, por exemplo, né, o paciente sente dor no coração. E nós chamamos essa doença de estenocardia, ou seja, o estreitamento de um vaso. Só que aqui, nesse capítulo 7 de Mateus, não é utilizado no original grego a palavra esteno, mas é utilizada a palavra chamada tilibo,
E essa palavra tilibo, que também significa estreitar, é o verbo estreitar, mas a tradução dela é estreitar, sofrer tribulação, angústias, provações, atribular. É um verbo que também pode ser utilizado na prensa de uva, ou seja, pegar a uva, esmagar, prensar essa uva, espremer, essa palavra tilibo. Então, vamos fazer uma adaptação para o português. No original, esse texto é porque estreita é a porta e espremido, ou poderia dizer um espremidor é o caminho, ou seja, aqueles que passam por ali serão espremidos, e é a mesma palavra que fala com tribulações, com angústias. Então, esse caminho, né, que é apertado, né, que é espremido, esse caminho apertado, ele começa com renúncia. Agora, se nós entendemos isso durante a conversão, glória a Deus, que bênção. Muito bom começar trilhando o caminho onde nós entendemos que caminho é esse e que renúncia nós precisamos fazer. Agora, o que acontece é que muitos de nós entendemos até isso no momento da conversão, mas em algum momento de nossas vidas, trilhando esse caminho rumo ao alvo, nós sentimos saudade do que deixamos para trás. Então, no capítulo 17 de Lucas, no versículo 32, Jesus fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Esse foi um dos discursos mais curtos de Jesus. Né? E o que aconteceu com a mulher de Ló? Se você, assim como eu, cresceu nesse contexto de igreja, você já frequentou a salinha, certamente você já cantou aquela música que fala que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Esse é um texto, um episódio muito conhecido entre nós. Né? E lá no capítulo 19, é uma história que Jesus retoma isso, falando com os seus discípulos, mas que está descrito lá no capítulo 19 de Gênesis, versículo 17. Fala assim: aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. Isso é um anjo conversando com a mulher de Ló. E não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então ele dá essa ordem: ó, não olhes para trás de ti. Seria muito mais lógico se o anjo falasse: ó, não fuja, corra na máxima velocidade que você puder. Isso faz muito sentido. E por que ele fala não olhe? Porque o olhar parece ser uma coisa tão inofensiva. Eu estou correndo, né? E assim, certamente, queridos, se não houvesse essa instrução tão clara do anjo, todos nós olharemos para trás no primeiro estrondo, né, que acontecesse. A gente olhava para trás para dar aquela conferida, né, o que estava acontecendo. Dar uma espiadinha, né? Mas aqui o anjo ele foi muito claro, ele falou: não olhe para trás. Né? E essa palavra aqui no original hebraico desse verbo olhar é uma palavra que chama nabat, e ela significa não simplesmente olhar, né? Não simplesmente ver, mas é contemplar, mostrar consideração a, considerar com prazer. Então, quando o anjo fala aqui para a mulher de Ló não olhar para trás, seria basicamente assim: não contemple, não mostre consideração ao que você está abandonando. Isso não tem valor nenhum. E é por isso que Deus está destruindo. E é algo que Deus fala para mim e para você. Quando Deus pede para que renunciemos, para que deixemos tudo para trás, Ele fala assim: ó, isso aí não tem valor nenhum. Você pode deixar para trás sem consideração, não precisa contemplar, não precisa ter saudade, porque no caminho que você vai seguir eu tenho algo melhor para você. É isso que Deus está falando para nós. E é isso que o anjo falou para a mulher de Ló. E no versículo 26 lá de Gênesis, fala o que aconteceu. Todos nós sabemos, ela virou uma estátua de sal. Então ela foi imediatamente julgada pela sua desobediência. Né? Quando Jesus está instruindo os seus discípulos, ele resgata então essa situação. E é como se Jesus estivesse falando: ó, vocês lembram da mulher de Ló? Ela olhou para trás e aquela olhada para trás representou morte. E Jesus estava falando para os discípulos: colocar a mão no arado e olhar para trás, isso significa morte. Né? Esse apego ao passado que a mulher de Ló demonstrou, né, naquela situação, isso é a mesma dificuldade que alguns de nós, né, apresentamos de desistir de algumas coisas. E essa é a razão pela qual tanta gente deixa de seguir Jesus, porque tem muito apego a coisas que deixou para trás. Né? No livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, Paulo fala a respeito de Demas, que era um dos cooperadores, era um dos pastores, ali, um dos auxiliares no seu ministério. Ele fala: Demas me abandonou, tendo amado o presente mundo. Então, o motivo pelo qual Demas deixou o ministério e deixou o próprio Senhor foi porque ele amou o mundo. E tem muita gente que não deixou de amar o mundo. E esse é o motivo pelo qual elas voltam para ele. É o amor
ao mundo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, fala assim: não vos coloqueis novamente debaixo de um jugo de escravidão. Então, o lugar de onde Deus nos tirou, queridos, é o lugar onde nós nunca deveríamos cogitar voltar. Queria que nesse momento você fizesse uma reflexão de onde você estaria hoje, nesse momento, se não fosse o Senhor. Talvez muitos de nós nem vivos estivéssemos. Então a gente não pode ter saudade ou cogitar voltar para esse lugar de onde o Senhor nos tirou. Talvez você que me ouve agora, você nunca voltou para o mundo de fato, como aconteceu no exemplo de Demas que nós acabamos de falar, Mas você está vivendo de um saudosismo, os seus olhos não viraram para trás, no sentido de olhar para trás, mas o seu coração sequer saiu de lá, desse lugar, Então tem crente que vive de saudade, vive de saudosismo do pecado, Agora olha comigo o que diz em Atos capítulo 7, versículo 39. Estevão está pregando, e ele condena a atitude dos israelitas. Fala assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração voltaram ao Egito. Eu queria que você sondasse o seu coração nesse momento. Será que mesmo que você esteja aparentemente e fisicamente, presencialmente no meio da igreja, será que o seu coração ele não voltou para o Egito? Como está o teu coração? Como eu falei anteriormente, em alguns momentos nós não voltamos atrás, mas o nosso coração sequer saiu de lá. Existe uma outra passagem no livro de Números, capítulo 11, vamos ler dos versículos 4 ao versículo 6, que diz assim: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Então, saudade, o povo começou a falar: lá nós tínhamos isso, no Egito nós tínhamos aquilo. Nesse caso aqui a gente pode fazer mais uma vez uma analogia com conversão e com santificação. Eles se converteram, eles saíram daquele lugar e foram transportados para um outro lugar. Mas o processo de santificação, eles saíram do mundo, mas o mundo, que aqui é representado pelo Egito, não havia saído do coração deles. Então o perigo de viver com saudade é voltar para o lugar de onde nós saímos. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, 2 Pedro capítulo 1, versículo 9. Então a melhor maneira de celebrarmos o perdão dos nossos pecados é vivendo longe deles, Não é com saudade de voltar a praticá-los. Tem uma frase de um pastor, James Camp, que ele fala em um dos seus livros, que o lugar mais seguro para você não cair num precipício é mantendo-se longe desse precipício, Mas tem irmãos que gostam de andar na pontinha ali do precipício, bem pertinho do pecado. Então a melhor maneira de celebrarmos o perdão dos nossos pecados é nos mantendo longe deles, Então no Antigo Testamento, o povo celebrava uma festa, que hoje nós estamos celebrando também essa festa, a festa da Páscoa. Era a festa que tinha uma ceia durante a madrugada, e durante 7 dias era estabelecido a festa dos pães asmos, ou seja, os pães sem fermento. Então Deus havia estabelecido que não deveria ter fermento durante 7 dias na casa dos israelitas, e na casa que fosse encontrado fermento, essa pessoa seria eliminada, essa pessoa seria julgada. Então havia um banquete de uma noite inteira para celebrar a vida do cordeiro, a morte, na verdade, celebrar a morte do cordeiro, e seguido por 7 dias dessa festa de pães asmos. Então Paulo interpreta essa festa do Antigo Testamento, resgata essa festa quando ele escreve ali aos Coríntios, e ele chama Jesus desse nosso cordeiro, cordeiro pascal. E Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8: por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então o fermento aqui, como uma figura de linguagem, ele representa a impureza, ele representa o pecado, ou seja, vamos celebrar a vitória do Cordeiro livres do pecado.
Então, aqui não se usava, né, na época ali que foi instituída a Páscoa, o fermento que nós conhecemos hoje, que é um fermento químico, era simplesmente um fermento biológico. Então, o processo de fermentação dos pães era, vamos dizer assim de maneira bem grosseira, era um processo de apodrecimento, de impureza. E por isso que Deus determina que essa festa deveria ser livre do fermento, para representar que o povo deveria ser livre de toda impureza, né? E aqui nós temos que atentar que o pecado é como um fermento, né? O livro de Gálatas, capítulo 5, verso 9, diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então não existe uma escala de pecado. Esse pecado aqui vai ser demais, esse pecado vai trazer muita impureza, esse pecado vai trazer pouca impureza. Não, um pouco só do pecado, né, vai danificar todo o seu ser. Ou seja, um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Deus está nos dizendo que a melhor forma de festejarmos a morte do Cordeiro e a sua redenção é arrancar o fermento das nossas vidas, ou seja, o pecado. Sabe qual é a melhor maneira de você celebrar a Páscoa? Não é com ovos de chocolate, não é reunindo a família simplesmente para uma ceia, é você mantendo-se puro, né? Honrando o sacrifício do Cordeiro de Deus que morreu por mim e por você. Mas quer honrar Jesus por esse sacrifício na cruz? Então mantenha-se longe do pecado. É por isso que há uma orientação clara no momento da ceia, né? Há uma orientação muito clara ali de nos mantermos puros. Se tivermos algo a fazer, nós precisamos, né, pedir perdão, se arrepender, restituir, para que a gente possa celebrar essa festa da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Agora, se vivemos nessa consciência de onde Deus nos tirou, nós não queremos voltar para lá. O texto que continua lá em 2 Pedro, capítulo 1, nós lemos lá apenas o versículo 9, né? Anteriormente, vamos ver o versículo 10 de 2 Pedro 1, fala o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Né? A versão, a NVI, ainda fala assim, empense ainda mais, né? O procurar com diligência, empense. Né? Então, muitas vezes há um engano de achar que toda obra, né, de redenção do homem é por parte de Deus. Mas aqui é muito claro, o texto fala que a gente precisa se empenhar, a gente precisa procurar com diligência. Então, qual a parte que me cabe nesse processo? Né? O texto fala, procurar com diligência cada vez maior. Confirmai a vossa vocação e eleição. Como eu vou confirmar isso? Vivendo em santidade. Né? O que diz o final do texto? Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O versículo 11 diz assim: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então precisamos ter uma postura firme de comprometimento com o Senhor, de não olhar para trás, de viver em santidade. Sabe o que acontece? Parece que muitas vezes nós desejamos ter sido os piores indivíduos, né, da história, para que depois de uma conversão nós nos sentíssemos realmente puros, né? Talvez isso aconteça com você que cresceu no contexto de igreja. Isso aconteceu comigo e às vezes eu via o testemunho, né, das pessoas e, né, quanto mais trágico parece que, né, a pessoa é mais amada por Cristo ali. E aí eu sempre pensava assim, mas eu sempre vivi, né, uma vida muito centrada ali, né, cresci naquele contexto de igreja, então já estava muito santo, né? Eu estava quase o jovem rico ali, mas já faço isso desde a minha mocidade, isso é fichinha, né? Eu precisei entender que eu precisava me arrepender da minha vida de independência, né? E aí eu sempre ficava, poxa, mas eu queria, né? Eu confesso que muitas vezes eu desejei, assim, eu queria ter uma história de vida, assim, eu via as pessoas, porque eu fui para o mundo, né? Porque eu me envolvi com drogas, e eu sempre tive uma vida muito equilibrada nesse sentido, até entender, até o Senhor Jesus me revelar que o maior testemunho, o testemunho mais lindo da história, era de um homem que nunca havia pecado, Jesus Cristo, né? E eu pude entender que o bom não é que você tenha tido uma vida totalmente desregrada. O ideal e o perfeito, né, o maravilhoso é que você tenha uma vida em santidade, né, desde o momento que você conheceu o Senhor Jesus. E glória a Deus por isso, porque hoje eu vejo com muita alegria que o Senhor me poupou de tantas coisas, né, que talvez se eu não tivesse sido poupado, hoje eu não estivesse aqui com os irmãos compartilhando essa palavra. Então, nos mantermos firmes é uma responsabilidade nossa, não de Deus. Então, eu costumo dizer que a responsabilidade de Deus é do transporte. Ele nos transportou de um reino de trevas e nos trouxe para um reino de luz. Caminhar
trilhar esse caminho é responsabilidade nossa, obviamente com total auxílio do Espírito Santo de Deus, senão não seria possível, mas manter-se firme nesse caminho, tomar a postura de não olhar para trás, é uma responsabilidade nossa. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, nosso relacionamento com Cristo, na palavra de Deus, ele é comparado a um matrimônio, né? É o maior casamento dos séculos, o casamento de Jesus com a sua igreja. Então, no casamento, nós sabemos bem que há um compromisso mútuo. Então, veja o que Jesus fala no capítulo 28 de Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Hebreus 13:5, não te deixarei, nem te desampararei. Né? Então, nós vemos que ao longo do tempo, e como uma estratégia de Satanás, né, o compromisso no matrimônio ele foi perdendo valor a ponto de chegarmos nos dias de hoje. Né? Nós olhamos, tem um exemplo bem conhecido que acontece com Abraão e Sara. Abraão era meio-irmão de Sara, ali por parte de pai. Em determinado momento ele chega no lugar e ele pede para Sara mentir, né, ocultando a parte do que ela era casada com ele, que era a esposa dele. Né? E algumas pessoas falam, foi uma meia-verdade. Na verdade é uma mentira. Uma meia-verdade ela pode ser interpretada como uma meia-mentira. Né? Metade é verdade, a outra metade é mentira. Então eu prefiro dizer que era uma mentira. Tá? Então, ele fala ali, né, pede para ela fala que você é minha irmã, porque eles vão te ver, vão te desejar e eles vão me matar para ter você. Então, queridos, olha o quão profundo é isso. Né? As pessoas, mesmo que não conheciam o Senhor, mesmo os ímpios, era mais admissível matar alguém do que era adulterar. Ou seja, o compromisso que existia no casamento era algo muito sólido. Então, assim, é melhor matar esse homem, eu prefiro, né, diante de Deus, diante da sociedade, ser um assassino que ser um adúltero. Tá? Então, primeiro a gente mata ele, ela vai ficar viúva e a gente pode possuí-la. Então, olha o nível de compromisso, né, que tinha o matrimônio. E é exatamente por esse nível de compromisso que Deus compara ao relacionamento da igreja com Jesus. Será que eu e você nós temos tido esse tipo de compromisso com Jesus, de um matrimônio sólido? Né? E talvez seja muito difícil para a gente, e essa é uma estratégia de Satanás que ao longo do tempo foi desconstruindo, né, essa base forte do compromisso que é o matrimônio, para que hoje, né, quando a sociedade olha para o matrimônio, já não se acredita mais no casamento, né? E aí, quando eu chego para você e digo, olha, mas seu relacionamento com Jesus tem que ser como um matrimônio, ele olha ao seu redor e as referências de matrimônio são relacionamentos, né, totalmente desconstruído, né, sem nenhuma rigidez, sem nenhum compromisso. Né? Então, nós temos vivido dias onde as pessoas falam, eu tenho um compromisso com você desde que, ou o meu compromisso com você vai até aqui, dentro do casamento. E não é esse tipo de casamento que Jesus quer ter com a sua igreja. Né? Um casamento desse entendimento ali de Abraão, né? Que ele entendeu que se ele mentisse, não estou justificando, está certo, se ele mentisse, se outra pessoa matasse, isso seria mais aceitável diante de Deus do que o adultério. Então, mesmo na mentalidade do ímpio, né, nós temos que entender isso, que nós temos sido roubados do entendimento do que é um compromisso, à luz da palavra de Deus. Então, Jesus ele espera esse tipo de compromisso, né, da minha pessoa e da sua pessoa, que nós não o abandonemos, não deixemos. Jesus espera que você, uma vez tendo colocado a mão no arado, você não olhe para trás. Jesus quer manter com você, não ter, porque ele já tem, ele quer manter com você esse compromisso de matrimônio, né? Compromisso mútuo. Então, Jesus ele já fez os votos dele para com você. Você certamente, eu certamente fizemos votos para com Jesus. E nós precisamos refletir se nós temos mantido esse voto. Hoje é um excelente momento, um excelente dia para a gente lembrar desse compromisso que Jesus firmou conosco na cruz do Calvário há milhares de anos atrás. Né? Talvez você não tenha levado esse compromisso a sério e você não tenha
vivido longe do pecado, você talvez não tenha pecado efetivamente, mas você tem andado com saudade daquilo que você praticou um dia, né? Hoje é um dia para você se arrepender, para você se arrepender mesmo, buscar no Senhor, pedir perdão e decidir, mais uma vez, reafirmar o seu compromisso matrimonial com Cristo Jesus. A minha oração é para que Deus te abençoe nesse dia, te dê força e, através da pessoa do Espírito Santo, te ajude nessa caminhada, te sustente nessa caminhada, para que você chegue ao alvo, que é ser, em todas as coisas, semelhante a Jesus Cristo. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus, glória ao Pai pela sua palavra. Não olhamos para trás, não retrocedemos. O Egito, com tudo o que ele tinha, ficou para trás. Aleluia. Como dizemos no início, aquele momento que o povo de Israel foi chamado a celebrar a Páscoa, foi o início de uma nova vida, de uma nova caminhada, de uma nova jornada, e assim é conosco, através da vida de Cristo Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Por isso não olhamos para trás, seguimos em frente, como o Senhor nos desafiou nessa palavra através do Iveson. Me lembrei muito do texto de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 36. O escritor de Hebreus diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Eu vou incluir aqui essa palavra. Nós não somos dos que olham para trás. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não somos dos que retrocedem. Colocamos junto com Cristo as mãos no arado e não olhamos para trás. Eu quero te encorajar, como o Senhor nos falou alguns domingos atrás, através de Paulinho, a olharmos firmemente para Jesus, a não nos distrairmos, com tudo aquilo que o Senhor nos trouxe hoje para olharmos para trás. O nosso coração está em Cristo Jesus, não mais no Egito, não mais na escravidão. Aleluia. A palavra de Cristo habite ricamente no teu coração nesse dia e produz os frutos pelas quais Deus estabeleceu para nós nesses dias. Com essa palavra preciosa, eu quero te abençoar, declarar que a tua vida vai ser uma vida, um olhar para frente, para Cristo, não um olhar para trás. Não somos dos que olham para trás, não somos dos que retrocedem. Graça abundante do Pai sobre tua vida, e aguardamos mais uma vez a volta do nosso Cordeiro Pascal, Cristo Jesus. Aleluia. Conto a história da cruz, canto versos eternos de vida, de alguém que esteve entre nós, de alguém que sentiu dores por todos nós. Na cruz Ele padeceu, levando sobre si as nossas transgressões. Na cruz Ele padeceu, levando nossas dores e enfermidades. Mas Ele reviveu, rompendo os grilhões, trazendo salvação. Quão grande
esse amor que se entregou por nós, mesmo sem merecer. Jesus, 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 o homem da cruz. Jesus, 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 o homem da cruz que se entregou por nós, que se entregou por nós. Conta a história da cruz, canto versos eternos de vida, de alguém que esteve entre nós, de alguém que sentiu dores por todos nós. Na cruz ele padeceu, levando sobre si as nossas transgressões. Na cruz ele padeceu, levando nossas dores e enfermidades. Mas ele reviveu, rompendo os grilhões, trazendo salvação. Quão grande esse amor que se entregou por nós, mesmo sem merecer. Jesus, 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 o homem da cruz. Jesus, sim, tu és Jesus, Jesus, o homem da cruz que se entregou por nós, que se entregou por nós. E então ele voltará para nos buscar sobre as nuvens dos céus. E então ele voltará para nos buscar com poder e glória. Jesus, 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 o homem da cruz. Jesus, 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 o homem da cruz se entregou por nós. Jesus, Jesus, o homem da cruz que se entregou por nós.